Pessoal, vamos lá. Aqui vamos falar sobre teclado. A gente compra teclados em módulos, mas você pode construir eles usando push buttons, tá? Você pode ter teclados normais assim de celular, né, que é o mais comum de telefone, ou você pode ter teclado que também acrescentam aqui o, o ABCD, E e F, que seriam ainda as funções, os números hexas, né? No caso, você tem teclados até com mais, você pode criar esse teclado. Você pode construir, eles são construídos tudo com push button, então você pode construir, tá? Coloca um push button, uma plaquinha para prender eles, depois um espaçador, outra plaquinha por cima, deixando apenas um espacinho do botão acima, que a pessoa possa clicar, aí põe um decalque, né, proteção contra a água, e aí a pessoa vai ter as informações, e quando ela apertar em cima da informação, ela está apertando o botão, tá? O funcionamento é assim, você não liga cada botão a um microcontrolador, você liga a linha e a coluna, tá? Nos dois casos aqui. Um, Essa aqui é uma maneira reversa de você fazer a ligação e essa é a maneira direta. As duas funcionam, tá? Você só tem que olhar certinho como está cada uma. Bom, no 8051 a gente pode ligar de duas maneiras. A gente já viu isso no LCD, então também para o teclado vale. Por endereçamento ou quando você usa direto, né? Quando faz isso. A nossa biblioteca ela funciona por endereçamento, tá? Então se você vai ter que fazer as alterações para ela no EDSIM. Ou seja, só quando ela for escrever, né, acionar uma linha, ela aciona de um jeito. Você só tem que fazer um 7B na linha. Agora, no caso, se não por endereçamento, você tem que pôr o endereço no DPTR, colocar um valor no A, aí mandar para lá. Então é mais complicado por endereçamento do que por acionamento direto, tá bom? Dei uma lidinha e aí é feita uma varredura. Como funciona? Eu aciono uma linha, eu sei qual é a linha que eu aciono. Aqui nesse caso eu teria que colocar 1 para acionar 0000, nas outras, ó, 1, 0000, e aí eu vou ler essas colunas aqui. Ó. Leio essa coluna, essa. Então, se alguém apertar o número 1 e o número 5, quando eu ler aqui, essas linhas estão zero. Então, eu não estou lendo essas linhas, tudo bem? Elas não interferem no processo. Eu vou perceber quando eu estiver lendo essa linha que o 1 foi pressionado, porque quando eu ler essas informações aqui e eu sei que essa está ativa 1, então esse SD2 vai estar 1, o resto vai estar 0, porque nem, não foi apertado. E eu sei que é o 1 porque eu estou com esse ativo. Aí eu torno essa linha 0 e ativo essa linha aqui e desativo as outras. Então eu sei que só essa linha está ativa. Então quando eu ler no RD1, eu sei que é o 5, não é o 2, porque eu estou lendo a linha. Eu sei qual é a linha referente a essas colunas que eu estou lendo. Algumas bibliotecas são feitas só para uma tecla. Achou uma tecla, sai fora. Outras permitem que leiam duas, três teclas. Então vocês vão ter que procurar, tá? Saber. Dei uma olhada como é que faz a leitura. E aqui está o que interessa, que é nós fazemos aqui um procedimento, tentar fazer, como se diz assim, vamos rodar um exemplo, tá? Então vamos criar um exemplo 12, que 12 está meio esquisito esse valor, mas a gente fica esse exemplo 12 aqui mesmo, tá? Nós vamos criar um projeto com esse exemplo 12 aqui, adicionar dentro da pasta 3 arquivos. O código, vou deixar lá para vocês, um código, a biblioteca LCD, tá bom? E o teclado também, INC, que é onde tem a função do teclado, daqui a pouco já vou mostrar a função, tá legal? Então vamos lá, vamos criar isso aí, né? A gente cria também um código ASM e vai... eu vou fazer, na verdade, esse código ASM, vou buscar ele, e aí a gente já continua, tá bom? É o projeto, né? Então, Project, New Microvision Project, que é o que ele está pedindo lá. Vou subir um pouquinho aqui e criar aqui o nosso projeto, tá bom? Então, vou criar uma pasta para ele. Novo,
pasta, projeto, lá ele falou sobre EZ112, né, alguma coisa assim, experimento 12, exemplo 1, é que antigamente era o experimento 12, não precisa ser necessariamente esse nome, mas eu vou manter o que ele está pedindo lá, tá ok? Não vou nem chamar de projeto. Opa, o problema é que acabou ficando aqui a pasta só projeto, né? Então eu vou aproveitar que já errei, já faço desde o início assim, projeto, pasta, tá? Projeto, experiência 12, exercício 1. Pronto. Tá aí a pasta, entro nessa pasta, tiro esse. Pode deixar esse aqui como sendo o nome do projeto, né? Então vou botar um projeto aqui na frente. Pronto. Ficou aí a experiência, esse é o projeto, vou salvar. Tem o projeto, agora 80 C31 BH. Lembra, a gente vai rodar esse aqui no Proteus, depois a gente faz o L5, tá? Então, não, tá aqui, tem um projeto. Agora eu vou lá e baixar os 3 arquivos que estão lá para colocar dentro do Source, que eu sei onde está o diretório, tá bom? Então vou fazer isso aí. Como vocês podem ver, tá aqui, ó. Coloquei o código lá, baixei, tá ele aqui, o LCD e o teclado. Legal? Agora vamos voltar lá para o Microvision. Vou anexar o projeto aqui no Source Group. Ele já está aqui, ó. Estou no diretório, ele já acha. Já tinha trocado aqui. Close. Ele já acrescenta aqui, né? Que ele sabe que tem os dois. Consigo abrir aqui o projeto. Então está aqui ele. E aqui no projeto é o seguinte. Cria as variáveis centenas, dezenas e unidades. Porque eu não consigo escrever um número no LCD se não for ler caractere a caractere. Eu tenho que ter uma função que escreva esse número para mim, tá bom? Então eu vou criar uma função para isso. E nessa função eu preciso dessas 3 variáveis aqui, porque os nossos números vão ter no máximo 255 em valor, porque eles são de 8 bits, tá? Muito bem, então começa o programa, né? Define-se no começo da variável, no início da memória, um long jump mesmo, para ir para o início mesmo, para aquela função que vai fazer as ordenações, aqui, que está aqui mesmo. É aqui. Então ele vai fazer os ajustes necessários e vai começar a chamar as funções que foram escritas aqui. 2 eu vou fazer através de um arquivo inc, tá? Tem montadores, né, no caso compiladores que aceitam isso aqui e outros não. Vocês viram lá que do EdSyn eu preciso catar esse cara e colocar direto no código, fica longo, o código fica muito cheio, por isso eu até pus um long jump aqui para o man, que vai ter muito desses códigos aqui, né? Então é melhor usar um long jump. Bom, do mais, essa é a função que decompõe um número que está em centenas de dezenas de unidades. Esse número está no acumulador. Então eu coloco o número no acumulador, chamo essa função, ela decompõe os valores aqui para mim. Tá legal? E o acumulador vai ser decomposto em centenas de dezenas de unidades. Eu poderia resumir, fazer mostrar num, que é a outra, que vai escrever centenas de dezenas de unidades no LCD. Eu poderia fazer a mostrar num, chamar a decompor, mas falei, melhor chamar direto, eu chamar as funções, né? Não fazer uma única função. Então, como é que funciona isso? Move B 100 e divido A por 100. Isso aí já me deu as centenas, pessoal. Eu já tenho quantas centenas tem. Então, o resultado vai para o A, então vai para centenas. Lembra das aritméticas? Olha um uso legal aqui para ela, né? Fazer a decomposição do número em centenas, dezenas e unidades. Aí eu pego o resto que estava em B, porque se o resultado foi para A, o resto foi para B. Movo para A. Faço divisão, aí já tem o A, já tem o valor que estava no B, que é o resto, então põe 10 no B, divide de novo. O resto dividido por 10, o resto da divisão de 100 dividido por 10, vai dar as dezenas. E o resultado está em A, então eu salvo as dezenas.
E o resto da divisão por 10, que está em B, é simplesmente as unidades. Então aqui é só para decompor o número. Qualquer número que esteja no acumulador vai ser decomposto. Só que eu perco o número. Tá? Então vejam bem, quando eu chamar decompor, o valor que tiver no acumulador é perdido. Aqui, tá? Eu uso a mostrar num. A mostrar num você já tem que ter posicionado onde você quer escrever, porque ela só vai escrever. Então antes de chamar essa função, você posiciona. Faz a posição do LCD. Como que eu posiciono do LCD? Pô, o que era esse 83 aqui, Cal? Eu envio comando com os códigos, né? Se eu pôr 83, 80, 0C0, 0D0, eu estou dizendo o endereço para o LCD. Os comandos são valores mais baixos, né? E os valores mais altos são os endereços, que é a posicionamento. Então, eu colocando 83 e chamando o comando, que é a função de comando, ele posiciona para mim no iniciozinho aqui da linha 1, correto? E já 0C6, ó, é no início da linha 2 lá. Então, posicionamento é isso aqui, ó. Isso é posicionar. Olha lá, depois o mostrar num, ó. Tá vendo? O K mostrar num. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu movo as centenas para o A, somo 30, porque eu vou mandar o número 0. O número 0, ele não vai entender, porque eu tenho que mandar em ASCII. A gente já conversou sobre isso. O valor que vai receber o LCD tem que estar em ASCII. Então, eu somo 30 em 0, vai ficar 30 hexa. 30 hexa, por coincidência, é o código do número 0. Se fosse 32, se fosse 2 no acumulador, eu quero mostrar o número 2, eu somo 30, vai dar 32 hexa, que coincidentemente é o código ASCII para o 2. Então, já foi criado assim mesmo, pessoal. É para você somar 30H, que é o número 48 decimal, né? Que é o 30H. No valor, você obtém o código. Quando eu obtenho o código, basta fazer caldado. E ele vai escrever lá no LCD, onde ele estiver posicionado. Jogo as dezenas, somo, escrevo as dezenas. Jogo as unidades, somo, escrevo as unidades. E acabou. A função é só isso. Ela só vai escrever. Tá legal? Tudo bem? Então vamos lá na MEN. A MEN funciona assim, ó. Eu vou primeiro ajustar o ponteiro de pilha, apago os LEDs, que é uma mania minha, e o init LCD. Esse modo de apagar os LEDs, eu apago os 4 LEDs. Isso aqui é da plaquinha do kit 51. Chamo para inicializar o LCD, senão eu não consigo usar. Ponho 83, posiciono e escrevo a frase 1 no LCD na linha 1. Quem é a frase 1? Código. Só isso. Aí eu chamo o teclado. Eu venho para baixo, acabei de chamar essa função, quando ela termina eu desço, não tem nada para fazer. Aí eu chamo o teclado. Ok? Chamei o teclado. Se tem alguma coisa, está no acumulador. Ok? Aí eu desço aqui. JZ Start. Se for 0 o acumulador, volta para Start, para ler de novo. Porque se for 0 é para ler novamente, porque 0 é nenhuma tecla pressionada. Então eu fico assim, lê, não tem nada, lê, não tem nada, lê, não tem nada. E eu vou pulando. Quando tiver alguma coisa, não é 0. Se não for 0, o que ele faz? Linha de baixo. Ele continua o programa. Ele fica preso, como se fosse um while tecla, né? O acumulador igual a 0. Se o acumulador igual a 0, fica aqui. Enquanto o acumulador igual a 0, fica aqui. Terminou o Z, né? Não é, não vou pular, né? Só pulo se for 0. Não é 0, eu não pulo. Então eu sigo para a linha de baixo. Isso aqui é para salvar o valor do A. Eu poderia fazer um push ACC também no lugar, mas eu vou salvar na variável. Eu gosto de fazer isso. A vai copiar o valor dele para a variável, mover. É isso o move. Por isso que a gente aprende o move, para salvar o valor. Porque quando eu chamar cal decompor, o valor que estava em A vai embora. Aí eu movo para A para posicionar certinho no meio da linha 2. E faço cal mostra num. Beleza. Venho até aqui, o valor volta para A para continuar. E aí continuo o jump start de novo para ler de novo outra tecla, assim vai. Aí cada vez que tiver uma tecla apertada, eu vou mostrar esse número no LCD. E o número fica lá por um tempo, tá bom?
Então essa é a ideia, tá, do código. Bom, o LCD-IN que a gente já viu, ao passar, quem não viu, assiste o vídeo lá, né? E agora eu vou falar sobre o teclado. O teclado é o seguinte, ele tem dois endereços, um endereço para coluna e um endereço para linha. Quando eu quero, eu vou mandar um valor para a linha. Qual valor? Esse valor, esse. E cada um desses valores ativa uma linha, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E lá é 5 por 4, se eu não me engano, o teclado no kit 51. Olhem só, é tudo 1 e 0 somente esse cara. Cara, o primeiro aqui eu não ligo, né? Não faz efeito lá no nosso circuito. Mas ele acaba, esses endereços aqui, tá? Quando eles vão para o teclado, eles acionam a linha 1, ó, aciona a linha 1, a linha 0, desculpe, aciona a linha 1, aciona a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Então eu aciono a linha e leio. Como eu estou pondo 0 para acionar, então isso aqui é lógica reversa. Tá legal? Bom, eu leio daí o valor que tiver na coluna. E aí eu vou saber quem é, tá bom? Vamos lá. Como que funciona o restante aí? Ler teclado, essa é a função que a gente chama. Quando eu venho ler o teclado, eu vou ler linha por linha, ó. Eu vou acionar a linha, move linha 3 para o A, e aí chama essa função aqui, ó. Então é sempre a mesma função. Se ela retornar 0, jump Z, eu vou ler a linha 1. Se ela retornar qualquer outra coisa, eu retorno, eu volto, eu termino. Então é um programa que a primeira tecla que ele perceber, ele já retorna. Então se tiver alguma coisa que é diferente de 0, eu retorno. Se tiver o valor 0, né? Se tiver o valor 0, eu vou ler a linha 1. Se tiver o valor 0, eu vou ler a linha 2, vou ler a linha 3. Eu sempre somo, tá? 20 para cada linha, ó, eu leio a coluna. A coluna é sempre o mesmo valor, né? 8 bits. Eu somo 10 nesse valor se eu estiver na linha 1. Na linha 0 eu somo 0. Ok? Então retornou 1, 2, 4, 8, que são os códigos, retornou dessa função aqui no acumulador, valores como 1, 2, 4, 8, 16. E aí esses valores eu vou estar jogando diretamente, retornando se ele não for 0. Se for 1, não é 0, então ele desce e retorna. Se não, eu vou ver a linha 1. Se for um valor diferente, for 1, 2, 4, ele soma 10. Por que 10? Para informar que eu estou na linha 1. Então os códigos são diferentes. Se eu apertar alguém na primeira coluna, é 1. Se for dessa linha, vai ser 11. Se for dessa linha, vai ser 21. Se for dessa linha, vai ser 31. Se for dessa linha, vai ser 41. Se for dessa linha, vai ser 51. O ideal é que eu tivesse somado 16 aqui, tá? Mas 10 resolveu o problema. Então ficou, se vocês quiserem testar fazendo 16 e mais alguns testes, vocês vão ver a diferença, tá bom? Mas é isso, era só para definir um código para cada tecla. Bom, vamos lá ver essa função, que é ela que faz a leitura da linha, né, propriamente. Ele ativa a linha e aí faz a leitura da coluna. Então vamos lá. Ler uma linha, aí faz assim. Move a linha que eu quero ativar, movo o valor, né, já está no acumulador o valor que tem que mover para o DPTR, move para o DPTR. Legal? Aí eu movo para a coluna, para o DPTR, a coluna, e leio o valor que está na coluna e coloco no A. Beleza? Aí eu tenho que fazer um ajuste no valor, tá certo? Porque ele não vem limpinho, tá? Então o que é o ajuste a valor? Eu vou pegar o A, ó, isso aqui tem que, né, apenas no simulador. Então quando você for usar o simulador lá, o Proteus, você tem que fazer isso aqui, tá bom? Como nós vamos usar o Proteus, eu vou fazer isso aqui. É porque eu não consegui fazer uma inversão sem que ele parasse de funcionar. Aí eu resolvi via código, né, mais barato. Então eu coloco esse cara aqui, tá? Eu inverto A, aí eu limpo, faço um OR, tá? Com E0 nele, e aí complemento de novo.
Se der 0, é porque nenhuma tecla foi apertada. Se der um valor diferente, vai dar 1, 2, 4, 8, 16. Tá bom? Então, aí ele retorna aqui, né? Ele fez a chamada para a função ajusta valor, e aí ele vem aqui, ó, jump Z, retorno ler linha. Ok? Retorno ler linha. Aí ele vem aqui, se for 0, ele retorna. Se não for 0, ele dá um delay teclado, tá? Tem um delay teclado aqui, que é para gastar um tempinho. E aí ele move de novo o que está no DPTR para o A. E aí ele faz cal ajusta valor. Ele vem, ajusta o valor e retorna. Beleza? Aí ele retorna para cá, que é exatamente esse cara. Se for 0, ele vai retornar o 0 mesmo. E agora, se for um número, ele confirmou que esse número foi apertado. Isso aqui, pessoal, é um debounce. Eu verifico se foi pressionado um número. Se não foi pressionado, eu já saio fora. Se foi pressionado, eu espero um tempo e leio de novo. E aí faço um ajuste e retorno. Se for retornar. Lá em cima, né, quando ele retorna dessa função, é que ele vai verificar. Ó, aqui eu fiz todas as movimentações, né? Eu vou verificar. Tá bom? Eu movi para o A, ele retorna. Se é 0, beleza, eu vou embora. Se é 0, desculpe, se é diferente de 0, eu vou embora, eu desço dessa linha e retorno. Se não é diferente, eu faço. Onde que muda, né? No Ed Sim, já vou até mostrar para vocês. É isso aqui, né? Não é linha, eu posso até pôr no A um valor, mas aqui eu já vou fazer um set da linha, tá? E aí quando for ler aqui assim, a linha já está setada, eu não preciso fazer isso. Aqui eu só vou fazer a leitura da coluna, né? Diretamente, coluna a coluna, eu leio os valores e jogo no A, né? Já vou lendo e jogando bit no A. Nos valores do acumulador, e depois eu deixo normal, como está aqui. Então as mudanças serão aqui, ó, só. Tá? Mas eu vou fazer essas mudanças e mostrar para vocês. Mas vamos continuar aqui, que senão a gente não termina esse exemplo. Tá legal? Então tá aqui o nosso amigo. Eu já deixei aqui o CPLA, porque nós vamos usar o simulador. Então esse é o teclado.inc, tá bom? Eu vou salvar ele, que é para poder ficar, né, esse CPL. E voltando lá no código, a gente já pode fazer um compilar 0 e 0. Vocês sabem que para usar o Proteus a gente tem que gerar o nosso código lá no output. Output create x, ok. Tá? Então compila de novo. Tá lá. Aqui o nosso amigo Proteus. Eu vou salvar ele, cara. File, save as. Save project as. Vou salvar lá no nosso, tá no projeto frase aqui, eu vou pôr no exemplo. Vocês não precisam me mandar ele não, tá? Mas eu vou colocar ele aqui no projeto, que eu gosto fica mais fácil na hora de achar o ponto X, que aí ele já vai procurar, não achou, mas aqui tá aqui o nosso. Ok, tá aí. Vamos rodar então o exemplo, né? Código, então tá lá, tá funcionando. Vamos apertar essa primeira tecla aqui. Essa tecla vale 11. Então vamos descobrir por que ela vale 11. Depois de procurar aqui o problema, né? É que eu tinha feito uma versão final e ela apresentou problemas, né? Passando um veículo aí. Apresentou problemas e infelizmente eu acabei causando alguns problemas no circuito, e aí voltei para esse e esqueci de fazer uma mudança importante aqui. Aqui ele está rodando o frase, lembram lá o frase? Eu vou voltar agora para ele rodar o nosso, né? Vou escolher aqui o nosso projeto, que é o exemplo. Aqui, opa, tá difícil. Uma hora eu vou conseguir abrir. Aí, objetos. Abrir. Legal. Ok.
play, aparece lá em cima códigos, ok? Quando eu aperto a tecla, aparece um código, e não é esse código, não é o 31. Tudo isso porque nós esquecemos, esse teclado funciona de maneira direta, e nós estamos fazendo uma programação como se nós estivéssemos colocando no kit de 8051, e ele trabalha reverso lá. Eu tinha tentado alterar essas linhas e tinha dado problemas com esse cara. Aí tentei alterar essas linhas e deu problema com o LCD, tá? Então a solução que eu encontrei foi colocar o CPL no código aqui, né? A gente põe esse CPL e resolve tudo. O problema é que não é só isso. Então, uma solução também aqui os códigos das linhas. Uma opção é você vir com o 70IE, né, encher de CPL lá no código, ou vir aqui e fazer isso aqui. Você vai ligar esse cara aqui, aqui, elimina esse, e pronto, ó, essa linha aqui eu tenho um NOT, mas precisa para todas, tá? Então todas essas linhas vão ter que ter um NOT aqui, tá bom? Uma coisa que seria legal também é colocar o teclado mais acima, perto já do lado do LCD, né? Esticar ele lá e virar os dados, tem que organizar. Mas vocês podem fazer rapidamente isso aqui, tá? E vamos ver. Eu vou fazer, tá ok? Porque senão vai ficar tomando tempo no vídeo. E assim que eu terminar, não vai ficar bonito não, porque eu vou fazer assim meio feinho mesmo. Mas vou fazer para todos eles e aí a gente já testa, tá bom? Bom, pessoal, já fiz então as mudanças, né? Coloquei as notas aqui e agora para dar um zoom aqui, eu vou esticar um pouco esse cara, para pelo menos ter mais visão aqui, né? Tá com um probleminha aí que não tá muito bom o zoom. Assim, quase perfeito, né? Quase. Eu quero ver o código. Então, 1 milímetro. Aê! Então, vamos rodar, porque está com o programa ainda. Então, códigos. Quando eu apertar aqui. Opa! Simulation must be paused. Vamos tentar. Eu estou tentando. Ele está achando que eu quero alterar. Agora sim. Ele estava achando que eu queria arrastar. Muito bem, ó. 011 o de baixo. Eu não estou acertando bem aqui a tecla. É isso que ele está reclamando. O stop. Esse tá bom. Esse tá bom. Esse tá bom. E apertei o stop. Eu não estou acertando a mira, né? O stop. Código 1. Legal. Deixa eu descer um pouquinho aqui de novo. Infelizmente não consigo colocar o teclado. Teria que subir o teclado aqui. Vamos fazer isso. Stop. Já que a gente quer arrebentar tudo, vamos arrebentar. Então, stop. Leva o teclado para cá. Ótimo. Vamos pôr ele aqui. Se cruzar algumas coisas, a gente descobre. Vamos rodar. Pronto. Muito bem. 1, 2, 4, 8, 16. Esses são o código dessas teclas. Ó. Quando alguém apertar isso aqui, você recebe 1. Quando alguém apertar F, você recebe 2. Ao 11, 12. Por quê? Eu somo 10, né? No valor da coluna. 14, 18, 26. 21, 22, 24, 28, 20, 36, 31, 32, 34, 38, 46. Então, o nosso problema é que não tínhamos as notas aqui, né? Eu puxei o teclado, mas ainda continuam as ligações lá. 54. Então, cada tecla tem seu código diferente, beleza? Vou dar um stop aqui, consumindo bastante da máquina. E vamos aqui. Então, cada tem seu código, correto? Então, quando eu vou olhar esse código,
Como que eu sei? Onde é que eu tenho esse valor? Aqui, assim que eu fazer cal teclado, eu tenho o valor. Ele pode ser zero, se ele for zero eu volto para ler, e se ele não for zero é uma tecla que foi pressionada. Aí eu guardei em valor, fiz tudo a decomposição para mostrar o número e ele retornou para o A. Então nesse ponto aqui você tem o código 01, 02, 03 e você sabe que a pessoa está apertando. Se você quer fazer um teste, né, ou vários testes, você vai fazer pequenos blocos de compare e jump se não igual. Cada bloco vai ter seu nome, por exemplo, teste seta, 2 pontos. Eu vou testar a seta. Qual das setas? Né? Vamos escolher uma lá. Esse é o meu label. Agora, o que eu vou fazer nele? Compare, jump, se não igual. Tá? O acumulador, peraí, vamos lá. Ele espera um pouquinho, volta no teclado, vamos escolher uma tecla. Tecla para cima. Que código que é essa? 1, 11, 21, 31. Então, se eu receber o 31, sei lá, vou acender um LED. Então, o acumulador, vírgula, com o valor 31, tá? 31 em hexa, então só 31, né? Vírgula. E para onde eu vou se ele não for igual? Eu vou testar a outra, ó. Testar outra. Que é o outro bloco, a próxima. Entendeu? Você vai testando uma por uma. Então você coloca aqui e testa uma por uma. É assim, é isso que você vai ter que fazer no exercício 2 lá. Criar bloquinhos para cada tecla que você colocar. Eu vou testar para 31 e vou testando, né? E assim vai chegar uma hora e tem o fim aqui, porque é o seguinte, se eu testei, ela vem para essa linha de baixo aqui. Se ela não é, ela vai para testar a outra. E na outra vai ter outro bloco, compare de jump não igual, que manda para a próxima. Então você vai testando uma, não é ela, vai para a próxima, não é ela, vai para a próxima, não é ela. Você vem uma por uma. Tudo bem? Agora, se você encontrou ela e é ela, é sinal que não é as outras. Então você pula para o fim depois que fizer a ação. Qual é a ação que eu quero fazer aqui? 7B P1.0, que é o LED lá. Acendi o LED. E o que eu faço depois? Jump, fim. Opa. Fim, né? Não é fim. Fim. Então, jump, fim. Beleza. O que vem aqui depois? Testar outra. É aqui que vem o testar outra. Porque a próxima é o próximo bloquinho. Eu quero escrever, acender um LED. Beleza. Se eu quiser escrever no LCD... Bom, aí, meus senhores, só preciso 4 linhas, então vão 4 linhas. A ação fica aqui, ó, no bloco. Aí eu quero fazer outro bloco, é outro bloco aqui, ó. Copio de novo isso aqui, Ctrl C, coloco aqui, jump, fim, testar outra 2. Aí, então, peraí, então vai ter a outra 2 aqui, e aí vai ter um compare de jump, se não igual, e aqui ele vai fazer outra coisa. Então eu vou colocando esses bloquinhos. Isso aqui vale também para receber comandos da serial. Você recebe da serial e começa a fazer esses blocos de compare de jumps não igual, tá bom? Isso é o que vocês vão ter que fazer no segundo, colocar esses compare jumps bem aqui, né? Que aqui você tem o valor, aí você vai fazendo a comparação. Poderia ser aqui também antes de salvar, sim, assim, antes de decompor, poderia ser, mas eu tinha que salvar o valor e depois retornar. Sempre tem que ter um jeito de salvar o A. Tá legal? Então, valeu aí, pessoal. Rodem o exemplo, né? Eu vou deixar esse circuito já alterado para vocês baixarem lá, se vocês quiserem. Ou vocês podem pegar aqueles que vocês estavam baixando e alterar também, que é bem simples, tá bom? Então, até